Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer para mim, uma honra estar com os irmãos aqui nesta manhã para refletirmos na Sagrada Escritura. Eu creio que Deus fala. Aleluia. E Deus fala por sua palavra. Não mudou. O método é o mesmo. Ele continua falando. Quero agradecer ao pastor Vander Lúcio. Eu me sinto honrado quando ele convida. E eu percebo que essa igreja é uma igreja que gosta de Bíblia. Aleluia. Isso é bom. Eu nunca me esqueço da frase que está aqui. Subir aí, soube e prega a palavra de Deus. Todo pregador tinha que ler isso aqui. É verdade. O pastor Vander Lúcio nos fez uma proposta, diz que vocês estão nesse mês e é um mês da família servindo ao Senhor. Aleluia. E aí eu pedi a Deus uma palavra e vamos meditar. Hoje vamos passear no Evangelho segundo João. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. A partir do capítulo 1, vamos ler alguns versículos, depois a gente vai lá para o final e leremos também. O primeiro texto que a gente vai ler é do verso 1 ao verso 5, depois o 14 desse mesmo capítulo, depois a gente vai lá para o capítulo de número 20, ok? E o meu desejo nessa manhã é que Deus fale profundamente ao nosso coração. Diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Capítulo de número 20. O verso 30 e 31. E depois vamos ler o último versículo do capítulo 21. Versículo 30 e 31 do capítulo 20 diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O último verso do capítulo 30, do capítulo 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Podem sentar. Vamos pensar um pouco sobre família nessa manhã.
Uma família servindo ao Senhor. E o que o Evangelho de João teria a nos ensinar a esse respeito? Entenda que quando João ele escreve esse Evangelho, a igreja em sua grande maioria ela já estava composta, não agora só por crentes judeus, mas também por gentios. A grande maioria de língua, de fala grega. Quando João escreve, João está querendo fazer um link do texto que ele está escrevendo a Gênesis. É por isso que João vai iniciar dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se você perguntasse a um grego quem criou o mundo e todas as coisas e tudo que nele há, de maneira tão organizada, e hoje em dia a teoria do Big Bang, ou até mesmo a teoria de Darwin, ela já é posta por terra, porque os cientistas modernos já falam de designer inteligente. Não poderia tudo ser criado da maneira que o foi, se não fosse uma mente inteligente que tivesse por detrás disso. Só que como eles não tinham esse entendimento de quem seria, eles diziam, uma palavra foi dita. Aleluia. E essa palavra gerou tudo o que há no mundo existente. Então, quando João ele inicia o Evangelho, é isso que ele quer nos mostrar. Que no princípio era o que nas nossas traduções é colocado por verbo ou palavra, é o Logos divino. Aleluia. E esse Logos divino, ele estava diante de Deus. Aí você me perguntaria, mas pastor, o que tem a ver isso? Cara a cara com Deus. O termo grego aqui é prostonteon, face a face com. Aí eu vos pergunto, se porventura um homem pode estar cara a cara com Deus? E se um homem não pode estar cara a cara com Deus, porque Deus disse a Moisés, homem algum pode ver a minha face, então ele está falando de quem é que estava com ele lá no princípio? O próprio Deus estava diante de Deus. E João ainda diz mais, ele diz, antes que houvesse princípio, ele já era. Ele já existia. Ele já estava lá. Aí você me perguntaria, mas pastor, Deus é eterno? E eu diria para você, sim e não ao mesmo tempo. Como assim, pastor? A eternidade é um período que não tem fim, mas ela teve um começo. Aleluia. E ele não tem começo nem fim. E Isaías, quando fala a respeito de Deus, fala que ele é o Pai da eternidade, simbolizando o Deus Todo-Poderoso com a eternidade como bebê no seu colo. Ele é. Glória a Deus. E tem alguns ignorantes que ainda chegam a dizer, Deus existe, existência é algo humano. Tudo que vê existência veio de algo ou alguém. Mas ele não veio à existência porque ele é o Todo-Poderoso. E quando João fala dele, ele fala lá no Apocalipse, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso.
É essa pessoa que João está apresentando para a gente aqui. Agora, por que João vai apresentá-lo dessa maneira? Entenda, irmão. Lá no início, em Gênesis, foi onde a humanidade iniciou-se com todo o seu problema. E todo o seu problema foi dado após a criação, Gênesis 3, a queda. E a queda se deu por conta de uma falta de compreensão, principalmente do guardar a palavra. Porque quando Deus se apresenta no jardim, o que Deus diz a Adão após a queda? Adão está lá no jardim, escondido, já tinha feito as folhas de figueira, e aí Deus, no meio do jardim, ele chama Adão, Adão. Como se Deus não soubesse onde é que Adão estava, né? Como se Deus não tivesse entendimento, não observasse onde ele estava. Aí Adão disse, eu me escondi porque eu estava com medo. Eu percebi que eu estava nu. Nu? Qual foi a expressão que Deus deu a Adão? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste porventura do fruto que eu havia dito que não deveria comer? Aí Adão joga para quem? Para Eva. Mas entenda, irmão, a palavra que Deus diz ali a Adão, quem te fez saber? O que Deus estava dizendo a Adão era, a quem você deu ouvido? O que você escutou que não minha palavra? Por que você priorizou a palavra de outrem e não a minha? Então todo o problema da humanidade se deu por conta de não guardar a palavra. Aí você observa que houve uma alteração em toda a estrutura familiar. Agora vai ter homicídios. O mundo agora vai chegar a produzir o que não produzia antes, cardos e abrolhos. O mundo é amaldiçoado por conta de alguém que não guardou a palavra. Então a primeira família instituída por Deus, ela teve problemas por não guardar a palavra. Uma família que Deus faz conforme sua imagem e semelhança. Aí você me perguntaria, pastor, o que é imagem e semelhança? O que a teologia chama de imago Dei no ser humano. Será que quando Moisés escreve isso, ele está pensando que o homem é corpo, alma e espírito? Ou corpo barra alma barra espírito? Será que é esse entendimento que ele tem? Ou que Deus está colocando a mesma estrutura dele no homem? E quando a gente avalia e observa a Trindade, a gente percebe que Deus é Pai, Filho e Espírito. Essa é a estrutura da Trindade. E Deus fez o ser humano conforme essa mesma estrutura. Por quê? Deus é família. Como assim, pastor? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Como é que é a constituição de uma família? Homem, mulher e filhos. Sem essa estrutura não há família.
É por isso que toda vez que alguém ele confronta ou bate de frente com a estrutura familiar, ele está batendo de frente com o próprio Deus. E é nesse sentido que João vem nos apresentar o Deus que se faz carne. O Deus que se materializa como um homem. O Deus que entra na história da humanidade, que tinha sido dito lá atrás em Gênesis 3, que da semente da mulher, o problema não veio por intermédio dela, é por intermédio dela que virá o Messias. Irmão, entenda uma coisa. Às vezes o diabo tenta te envergonhar, tenta colocar você lá embaixo, porque ele colocou em uma situação que lhe trouxe vergonha. Mas Deus, ele deveria ter dispensado Eva, disse, não quero mais. Não, ele disse, vai ser dela que vai vir. Da semente da mulher. Vai ser dela. E aí, ao longo da história de toda a Escritura, essa semente, ela vem perpassando toda a Bíblia, até chegarmos no Novo Testamento, que é onde nasce o Messias. E você sabe que o Messias era o Deus que haveria de se encarnar. E por que ele precisava de encarnar? Irmão, o problema que foi colocado na humanidade por conta da queda de Adão e Eva era um problema que a única pessoa que poderia resolver, quem era? Deus. Porque você lembra que Deus disse, olha, no dia em que você comer do fruto, você morrerá. Subentende-se que, a partir do momento em que eles deram a primeira mordida no fruto, o que tinha que acontecer com eles? Cair para trás. Não é o que Deus disse para ele? Mas espera aí, eles não morreram? Por que eles morreram assim imediatamente? Então será que Deus estava mentindo? A ideia mais profunda é que Deus sabia que em lugar de Adão, alguém deveria morrer. E quem tinha que morrer? O próprio Deus. E aí precisa de agora o Deus Todo-Poderoso encarnar em um corpo humano. Agora entenda por quê que Deus vai precisar de encarnar num corpo humano. Porque como o nosso primeiro representante é Adão, homem feito do barro, o nosso segundo representante tem que ter a mesma estrutura. Tem que vir de família. Aleluia. Tem que vir de um ventre. E aí, aqui até hoje, toda a teologia, com todo o seu entendimento, ainda não consegue explicar o que é essa união. E nós estudamos alguns meses atrás sobre a união hipostática de Jesus, a junção das duas naturezas dele. A sua natureza divina e a sua natureza humana. Jesus tinha os 46 cromossomos como qualquer ser humano. 23 ele tinha de Maria. Mas se José não era o pai dele, de quem eram os outros 23, irmão? Do Espírito de Deus que coloca Jesus dentro do ventre de Maria. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que João está nos mostrando aqui, esse Deus, ele se fez carne. E a expressão que João usa aqui é o termo sarx, carne. Sarx, quando Paulo fala da sarx, carne é a natureza caída.
porém, ele não tinha pecado. Ele nunca pecou. E eu penso comigo que se Jesus não tivesse entregado a vida dele na cruz do Calvário, até hoje ele estava lá. Como assim, pastor? Sim. Porque Deus não morre. Glória a Deus. Deus não pode morrer, irmão. Por que ele precisava encarnar? Porque só através da carne, a carne morre. E ele nunca haveria de morrer, porque ele não tinha pecado. Se o salário do pecado é a morte, e ele não peca, ele nunca, jamais poderia morrer. Mas isso fez para se colocar em meu e seu lugar. O Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Só que nós lemos aqui lá no final do Evangelho que João vai nos dizer o seguinte: fez Jesus entre os seus discípulos ainda muitos outros milagres. Esses, porém, que eu escrevi aqui, eu escrevi para que vocês creiais que ele é o Cristo, o Messias, e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Isso aqui é o fim do Evangelho. De que João está falando, irmão? João está falando da estrutura organizacional que ele colocou o Evangelho, para mostrar como esse Deus é família. E aí João estrutura 7 milagres. E esses 7 milagres são uma comprovação de quem era a pessoa bendita de Jesus. E se a gente pensar que o primeiro problema da humanidade se deu em meio à família, onde é que Jesus opera o primeiro milagre? No meio de uma família. João vai dizer que ali Jesus dá início aos seus sinais. O que João, ele perpassa todo o Evangelho chamando isso de semeion, o sinal de quem ele é. Aleluia. Você conhece a história? Jesus é convidado para um casamento, e tem gente que nem convida mais Jesus para o seu casamento. Convida tanta gente, esquece de convidar Jesus. Jesus é convidado, e de repente falta o vinho. Um dos elementos mais importantes da festa, que representava alegria, às vezes durava até 7 dias uma festa de casamento. Maria, sabendo quem era ele, sabendo o milagre gerado nela, sabendo o que havia operado dela, porque ela até então não tinha tido, antes de Jesus, ela não tinha tido relação com varão algum, e ela disse: como será isso? E o anjo disse: não se preocupa, quando Deus bota no negócio, não se preocupa não, irmão, fica tranquilo, vai dormir tranquilo. Se foi ele que te colocou nisso, fica tranquilo. Diz: não se preocupe, o Espírito Santo te envolverá. Então Maria, ciente disso tudo, ela chega para Jesus e diz: acabou o vinho deles. E eu quero dizer que Jesus não foi nem um pouco desrespeitoso com ela, quando ele chama ela de mulher, guiné no grego. Jesus não está sendo desrespeitoso com ela, não. Ele só está dizendo para ela: não chegou ainda não. Mas ela, sabendo quem ele era, disse: olha, faça tudo conforme ele vos disser. Aleluia. Aí ali, os elementos que tinha algumas talhas, que eram vasilhames de pedra, que o judeu usava para lavar as mãos. Aí Jesus disse: enche de água. Peraí, Senhor,
gente quer vinho. Enche de água. Mas a gente está precisando de outra coisa. Enche de água. Irmão, faz do jeito que ele falou. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes a gente é teimoso e fica pensando, como é? Faz do jeito que ele falou. Aí Jesus disse, encheu tudo. Aí você pensa, pegou, abriu a torneira, né? Ei, irmão, dava trabalho. Cada uma daquelas ali cabia mais ou menos 70 litros. Não tinha torneira não, gente. Tinha que jogar o instrumento lá, puxar com a corda. Às vezes ele usava no couro do animal para poder encher um cântaro. Então era difícil, deu trabalho. Às vezes o que Deus nos pede dá um pouco de trabalho, mas tenha certeza, se Ele mandou, o milagre vai acontecer. E aí João vai dizer que, depois de enchido, ele diz, leva lá o mestre-sala, o responsável pela organização da festa. Quando ele toma, segundo João diz, a água transformada em vinho, ele falou, peraí, onde é que estava isso aqui? Onde é que estava isso aqui que eu não vi? O costume na festa é iniciar dando um vinho melhor, mas onde é que estava esse vinho escondido aqui? Jesus sempre tem o melhor guardado para nós. Aí João vai dizer, no meio dessa família, Jesus inicia os seus milagres. Em Caná, guarde isso. Qual é o segundo milagre? O segundo milagre é operado aonde? Também em uma família. Entenda, irmão, Caná ficava na Galileia. A Galileia era a Galileia de quê? Dos gentios. Era a terra de gente gentil. Não era judeu. Jesus não tinha vindo para eles. Mas Jesus começa operando os seus milagres ali. Por isso que João vai dizer, ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que chamam pelo seu nome. Um filho de um oficial romano, ele ouve falar que Jesus está por ali. E o filho dele está à beira-morte. Então aquele homem vai até Jesus e pede para ele, Senhor, no capítulo 4, meu filho está à beira da morte, tem misericórdia. Aí Jesus pergunta para ele, você vai querer ver os sinais para que você creia? Aí Jesus dá a ele só uma palavra, vai porque o teu filho vive. Não precisa de muita coisa para Deus trabalhar na sua família. Vai porque o teu filho vive. E aquele homem, sem perguntar muita coisa, o que é que ele faz? Ele vai embora. Quando ele chega, no outro dia, ele é recebido pelos seus serviçais, e eles falam para ele, o teu filho está vivo. Aí ele perguntou, que hora foi que ele foi curado? Aí eles disseram, foi a hora tal. Aí ele lembrou que foi nessa hora que Jesus deu uma palavra dizendo, o teu filho vive. Um Deus que opera diante da família. Qual é o terceiro milagre, irmão? O terceiro milagre é operado lá no tanque de Betesda. E perceba, esse homem está há 38 anos esperando um milagre. Esse homem está há 38 anos esperando alguém fizesse alguma coisa por ele. Porque segundo a tradição, o anjo descia de tempo em tempo. E tem algumas bíblias que diz até que o anjo ia lá tomar banho. E que as pessoas ficavam esperando por isso. E eu quero lhe dizer uma coisa, irmão. Não precisa você esperar por anjo, não. Deus está trabalhando em seu favor.
Aí você faz uma conta matemática. 38 anos. Quando João inicia o ministério, falando do ministério a respeito de Jesus, ele disse que Jesus devia ter por volta de 30 anos. Então, quando Jesus tornou-se na sua maioridade judaica, aquele homem já estava lá. Já tinha tempo que aquele homem estava lá, abandonado. E aí Jesus vai para a festa em Jerusalém, e ao invés de ele ir para o templo, onde é que Jesus vai, irmão? Lá no tanque. E eu acho interessante, é que João vai dizer que ali havia muita gente doente, irmão, de vários tipos de doença. Ali devia ter milhares de pessoas. Mas Jesus vai justamente naquele homem. E quando Jesus chega naquele homem, sabem, o texto é claro, sabendo Jesus o tempo que ele estava ali. E às vezes você fica perguntando para Deus, será que Deus está vendo? Olha só, irmão. Sabendo o tempo que ele estava ali, perguntou para ele, quer ser curado? E qual foi a resposta do homem? Eu não tenho ninguém. Na sociedade moderna que a gente está vivendo, a gente vê que tem pessoas aí que tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, e pessoas que, com tanta gente seguindo ele, a pessoa deprimida, oprimida, e não tem ninguém. Esse homem achava que não tinha ninguém, mas Deus estava trabalhando em prol da vida dele. Aleluia. Jesus já tinha um horário marcado na agenda. Nesse dia eu vou lá onde ele está. Bendito seja teu nome, Senhor. E aí Jesus simplesmente disse para ele, pega a tua cama, levanta e vai embora daqui. Ninguém podia botar ele na beira do tanque, ninguém podia fazer nada por ele. Jesus chegou, deu uma palavra, mudou a história da vida dele, e ele passou a andar normalmente como qualquer outro ser humano. Qual é o quarto milagre? A multiplicação de pães e peixes, João 6. Entenda, irmão, aquela multidão, ela estava andando já há alguns dias ouvindo o pregador da Galileia. Só que Jesus, quando vê aquele povo, ele percebe que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Agora Jesus sabia que se despedisse, segundo os discípulos, despede eles, né? Manda eles embora, não tem como comprar. Ainda, e alguns deles ainda chegam a dizer, se tivesse 200 dinheiros, não seria possível para alimentar uma parte desse povo. Mas Jesus disse o que a eles? Dá vocês a eles comer. Alimente-os. Mestre, mas como? Aí alguém achou um menino lá no meio. Achou um menino. E o menino tinha uma quantidade insignificante de alimentos para aquela multidão. É tanto que quando eles pegam 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Na sua mão pode não valer nada, mas na de Jesus. Aleluia. Senhor, mas eu só tenho isso aqui. Irmão, na mão de Jesus o negócio multiplica. Aí Jesus mandou sentar de 50 em 50, organizado, e mandou os discípulos distribuir. Sabe o que é interessante? Porque pelo texto que a gente lê, a gente entende que Jesus pegou, deu o pão para os discípulos, eles colocaram em cestos para sair distribuindo, e quando eles colocavam no cesto, ele tirava de lá, dava, e era o último. Quando ele olhava, ainda tinha. Aí ele dava aquele pedaço, quando ele olhava, ainda tinha. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é inesgotável. Aleluia. E ainda sobraram 12 cestos
cheios. Esse é o quarto milagre. O quinto milagre, qual é o quinto milagre? Jesus anda por sobre as águas. Os discípulos estão em alto mar, sem poder fazer nada, porque o texto vai dizer que o vento era contrário a eles. Por mais que eles remassem, eles dessem o seu jeito, nem saia do lugar. Sem Jesus, não dá nem para sair do lugar. Aí na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Pergunta: qual era o pior problema dos discípulos naquele momento? Não era o mar revolto? Não era o vento, a tempestade? E onde é que Jesus está andando, irmão? Jesus está andando sobre o quê? Não era o problema deles? Jesus não está andando sobre o problema deles? Qual é o seu problema? Seja qual for, Jesus anda sobre ele, em cima dele. É problema para você, mas para ele não é, não foi, nunca será. E aí você conhece a história. Imagina que se Jesus não chega lá, eles tinham morrido. Imagina as famílias que perderiam entes ali naquele barco. Sexto milagre: a cura de um cego de nascença. Jesus chega lá com seus discípulos, e aí os próprios discípulos, olha a mentalidade, irmão. Olha a mentalidade de amigos de Jó. Senhor, quem pecou? O pai, a mãe dele? Quem na família trouxe esse problema para ele? Aí Jesus disse: ninguém. Sabe por que aconteceu isso na vida dele? Na família dele? Para que o nome de Deus seja glorificado. As situações que ocorrem na nossa vida não é pecado, não é nada, para que o nome de Deus seja glorificado. Você quer que Deus glorifique o nome dele na sua família, mas não quer ter problema? Aí Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho dele, falou: vai lá e lava lá no tanque. E quando ele lavou o olho, ele voltou enxergando. Quando foi indagado, e é interessante no diálogo aqui que os fariseus e os hereges daquela época ficam indagando ele várias: quem fez isso contigo? Mas não pode um pecador fazer um negócio dele. Ele falou: olha, uma coisa eu digo para vocês, Aleluia. eu nunca vi alguém fazer o que ele fez. Desde que há mundo, nunca ninguém fez o que esse homem fez. E se Deus não ouve a pecador, Deus ouviu ele, significa que ele não deve ser um pecador. Se você ler o texto atentamente, você vai ver que eles perguntam tanto para ele que o próprio cego diz: sei não, parece que agora vocês estão querendo servir ele também. Aí eles ficaram com tanta raiva dele que quis comungar ele de lá. E qual o sétimo milagre, irmão? O sétimo milagre é a ressurreição de Lázaro. Mais uma família com problema. E aquela família era amiga do mestre. Aquela família era uma família íntima. Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, Jesus ficava em Betânia. Jesus ia para a casa do Lázaro. Jesus comia na casa do Lázaro. Mas agora que o Lázaro está precisando, cadê Jesus? Cadê Jesus que não aparece? E aí, eles mandam o mensageiro lá. O mensageiro vai mais do que depressa. E aí, quando o mensageiro chega até Jesus: ó, está doente quem? Aquele que tu ama. Se alguém chegar e falar isso para você, se você realmente ama aquela pessoa, você vai dar um jeito, não vai? Aí o que Jesus disse, irmão?
se preocupa não. Isso não é para a morte. E aí imagina a alegria no coração do mensageiro, voltando com aquela mensagem, não é para a morte. Eu vou chegar lá e vou dizer, não é para a morte, só que quando ele chega já está morto. Como é que Deus dá uma palavra contraditória dessa, gente? Como é que Deus pode dar uma palavra contraditória dessa? Aí Jesus espera e aí vem. Jesus diz, eu vou ter que ir lá, porque Lázaro está dormindo. E os discípulos entenderam o que ele está falando. Não, mestre, mas se ele está dormindo, ele está bem. O senhor já curou ele daqui, igual o senhor fez lá com o filho do oficial romano? Deu uma palavra e já foi curado lá. Não, ele está dormindo. Aí Jesus disse que teve que falar para eles. Literalmente, não, Lázaro está morto, eu vou lá ressuscitar. Mas mestre, agora há pouco queriam matar o senhor, só vai voltar lá. Eu vou. E aí você conhece a história. Você sabe que Jesus chegou no período em que não tinha mais o que fazer. Na ótica humana, não seria possível ninguém resolver aquele problema. Mas na ótica divina, quando os seus recursos acabam, os de Deus nem iniciou ainda. Jesus. Acabou o seu. O dele? De maneira nenhuma. Aleluia. E eu vi algum tempo atrás, irmão, alguns cultos operados na África, em que há um profeta lá, eu esqueci o nome dele, que as pessoas não enterram antes de levar nesse culto. Um culto que dá milhões de pessoas, e há vários relatos de ressurreição. A pessoa ser levada morta e uma oração fazer a pessoa tornar a vida. Sabe o que é isso? O nosso Deus ainda é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Jesus chegou no ambiente. E aí quando Jesus foi recebido, Marta disse para ele, olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Mas agora eu sei que se o Senhor pedir alguma coisa, o Pai vai fazer. Aí Jesus disse para ele, fica tranquila, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Senhor, eu sei que isso vai acontecer na ressurreição dos mortos, mas Jesus estava falando de algo agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E aí Jesus pergunta, onde é que vocês colocaram? Depois da oração de Maria. Maria fala a mesma coisa, só que nos pés do mestre. Está vendo a diferença? De falar com Deus? Enquanto uma fala cara a cara, a outra fala nos pés, aí Jesus pergunta, onde é que colocaram ele? E você conhece a história. Você sabe que Jesus dá uma palavra e o Lázaro é retirado dali. O interessante é que a maneira com que os judeus embalsamavam o corpo era diferente da aplicada no Egito, porque no Egito se embalsamava membro a membro. O judeu não. Ele enrolava o corpo da cabeça à planta do pé, e seria impossível que uma pessoa ela andasse da maneira que ela estava ali atada. Eles botavam especiaria aromática e o sepulcro era cavado na rocha. Quando se tirava a pedra, tinha que descer. Agora me explica como é que Lázaro está lá no fundo do sepulcro e quando Jesus dá uma ordem, ele aparece lá na porta. Se ele estava todo enfaixado, é tanto que Jesus diz, desata ele e deixa aí, senão ele vai morrer de novo. A palavra de Deus foi tão poderosa que arrancou ele de lá de onde ele estava e colocou ele lá na porta. Aí você me pergunta, mas pastor, o que tem isso a ver com a minha família?
Gente, está na cara. O primeiro milagre é operado numa família. O último milagre é operado na família. Aquela grande multidão que foi alimentada foi famílias que Deus não deixou morrer. O filho do oficial era família. Então, quando João está dizendo, e o verbo habitou entre nós, o termo que ele usa aqui é eskenon. Esqueno é a mesma palavra da estrutura do hebraico que Deus disse: eu vou tabernacular com você, eu vou andar no meio de você, vou fazer milagre no meio de você, vou estar no meio da sua família. Quando tiver problema, eu estarei lá para te ajudar, para resolver os seus problemas. O evangelho de João, mas parece que é o evangelho mais que Deus fala de família. E é por isso que João está dizendo, tudo isso aqui eu deixei escrito para que você saiba que ele esteve no nosso meio. Ele andou entre nós. Ele operou milagres. E esse Deus não muda. Quem é esse Deus? João vai usar 7 vezes a expressão de quem ele era. Essa expressão foi dada a Moisés lá na sarça, quando aparece pela primeira vez o tetragrama, que é o nome do Eterno. Quando Deus disse: você vai libertar o povo, Moisés. Ele disse: quando eu chegar lá, eu vou dizer em que nome que eu vou dizer? Qual o nome que eu vou falar lá? Ele disse: diga, o eu sou te enviou. Na nossa tradução está assim. Mas Deus disse a Moisés: Erie, Arche, Erie. Eu sou e eu sempre serei. É o que João vai dizer lá no Apocalipse. Ele é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. O verbo ser em 3 tempos, mostrando que Deus não tem tempo para ele. Quando ele quer operar o milagre, ele opera para o louvor e a glória do seu nome. É por isso que Jesus vai dizer: qual o problema da família aí? É falta de pão? Eu sou o pão da vida. A família está na escuridão? Eu sou luz do mundo. Ah, está faltando verdade? Eu sou caminho, verdade e vida. Está sem alegria? Eu sou a videira. Será que Jesus está atuando na sua família? Será que esse Deus que João está nos mostrando aqui é um Deus que opera na nossa família? E esse Deus disse lá no final do Evangelho de Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias. E aqui, irmão, eu vejo esse Deus que é um Deus pastor. Um Deus que cuida de nós como um pastor cuida de uma ovelha. Um Deus que zela e que guarda você, e às vezes você nem sabe, Deus está te livrando. Às vezes ao longo do dia, da semana, Deus dá tantos livramentos para você, você nem sabe, nem percebeu. Sabe por quê? Ele diz: eu sou o pastor, eu estou com você. E quando o salmista escreve lá o Salmo de número 23, o que é que o salmista diz? Que é justamente a figura que João está nos mostrando aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você pensa: Jesus é meu pastor,
nunca vai faltar nada na minha vida. E às vezes falta dinheiro, irmão. Ou será que é só comigo que acontece isso? Às vezes falta saúde, você fica doente. Tem alguns que Deus prova, deixa faltar até alimento. Mas o que o salmista estava dizendo quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, não me faltará? Esse termo no hebraico é interessante. Ele diz: Adonai Roi lo ersá. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Aleluia. Tem diferença? Tem um pouco. Tem um pouco. Por quê? Porque em todos os momentos que o salmista está dizendo ali, ele sabia que quem não ia faltar não era questão de recurso, mas era Deus que estaria com ele. Aleluia. É por isso que ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E eu pergunto: quem é aqui que quando tiver que deparar com a morte, vai ter alguém que possa te ajudar? Se não for o pastor que cuida da sua família, o pastor que zela da sua família, o pastor que cuida da sua família, às vezes à distância ele pode dar uma palavra e visita lá onde um parente seu está, que você nem imagina o que está acontecendo com ele. Deus pode salvá-lo, libertá-lo, transformá-lo para o louvor da glória do Senhor. E ainda que a pessoa venha a morrer, irmão, ele não mudou. Ele é o mesmo. Esse é o Deus que João nos apresenta. O Deus que é família. O Deus que zela da família. Se o grande problema da humanidade foi o adversário querer destruir a família, João está nos mostrando no Evangelho que Deus veio para resolver o problema das famílias. Se coloca em pé. Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor, aleluia. Talvez o problema seja no casamento, irmão. Jesus resolve isso aí. Talvez é um filho doente, Jesus resolve isso aí. João falou. Ah, mas está doente, abandonado há tantos anos, ninguém nem sabe onde é que está. Jesus vai lá e resgata ele. Ah, mas faltou os recursos. Ele ainda é um Deus que multiplica. O grande problema, sabe o que é, irmão? Às vezes a gente esquece da reserva. Como assim, pastor? Esquece da reserva. Quando a viúva chegou para Eliseu e disse: ó, os credores vão vir levar meus filhos. Tu sabe que o meu esposo era teu servo. Vão levar os meninos. O que eu vou fazer? O homem morreu, me deixou cheio de dívida aí. Eliseu falou: mulher, o que tem lá na tua casa? Aí ela fala: eu não tenho nada. Aí ela lembrou: a não ser um pouco de azeite que era reserva, que todo judeu deixava. Tem um pouco? É aí que Deus vai trabalhar. É pouco para você, mas para Deus. E é interessante que o texto diz que quando encheu todas as vasilhas, o que aconteceu, irmão? O azeite acabou? O azeite parou, porque esse Deus é inesgotável. A gente nunca podemos limitar o nosso Deus. É verdade. Apresenta qual é o problema da sua família nessa manhã. Coloca diante de Deus qual é o problema. E você pode dizer para Deus aqui, conforme foi pregado aqui: Senhor, os 7 milagres foram operados em famílias. O Senhor mandou João escrever isso, não mandou? Então eu quero o milagre da mesma forma operado na minha casa. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deus Pai, obrigado por esse momento.
Senhor, eis aí a tua palavra. Filho de Deus. Creio em tudo que fora dito aqui. Glória a Deus. Sei que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o teu Espírito opera, que tu cura, que tu liberta, que tu transforma e ainda traz a vida se tiver morto. Espírito Santo de Deus. Visita cada família representada aqui. Meu Deus, tenha misericórdia. Visita cada lar representado aqui. Cada família nesta manhã. Estende a tua mão sobre eles. Senhor, a tua graça. Supre suas necessidades. Traz o recurso que precisam, Deus. Oh, Espírito de Deus. Causas impossíveis ao homem, que o Senhor venha bater o martelo nesse dia. Meu Deus. Tu és o Deus da família. Entre cada família nesta manhã. Estende a tua boa mão. Visita o teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia. E como foi dito por João, glorifica o teu nome, o nome do unigênito do Pai. Te pedimos assim no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus.